Entrar em forma com saúde. Agora eu quero apresentar para você outra convidada muito especial que eu já entrevistei no meu outro programa, e ela é uma pessoa assim muito competente, sabe o que está falando, e nós vamos fazer exercícios faciais, vai fazer careta aí e faz parte, né? Tudo bem, Luísa? Tudo bom, Solange, você? Boa tarde, viu, Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Que bom que você veio, porque a gente fala muito sobre atividade física, exercício físico, corporal, né? E facial a gente vai deixando de lado. E é tão importante. Pois é uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, né? A gente fica em ordem de corpo, mas o rosto que fica à mostra. Então, a gente faz dentro, ainda é uma coisa muito pouco divulgada, porque é feito por fonoaudiólogas, normalmente, eu sou fonoaudióloga e fiz a pós-graduação em motricidade oral, e realmente é uma coisa que faz falta, né? A gente está com o corpo em ordem, de repente a gente envelhece na corrida, coisas desse gênero, que a gente gasta demais, elastina, colágeno, vai tudo embora. Vai tudo né? embora. E aí, no final das contas, quando a gente começa a fazer esses exercícios faciais também, a gente fortalece a musculatura do rosto. Né? Então, essa musculatura que começa a cair, né, aqui nessa região, se a gente começa a fortalecer, ela volta a ter uma certa viçosidade, a gente aparenta muito mais nova, enfim, né? É um trabalho muito legal. E precisa fazer tudo, é um conjunto, sim, né? Sim. Não adianta só cuidar do corpo. Não, e não só do rosto também. E não só do rosto. Eu sempre falo, lá na clínica tem muita gente que emagrece muito, que faz dieta, né, tem uma clínica de estética, né? Então, as pessoas emagrecem com o personal também, porque é uma coisa que eu sempre indico, para começo de atividade física, eu acho sensacional. E aí, quando começa a emagrecer o corpo, começa a emagrecer o rosto demais. E aquelas pessoas ficam abatidas. Não é legal. Não. E até com o tempo, né? Como eu comentei aqui, com o tempo, né? Você depois dos 40, 50, 60, infelizmente, a gente vai afinando mesmo o rosto e vai ficando com uma pele ruim, inclusive. E lembrando que a Luísa, ela é esteticista e lá na clínica ela atende tanta coisa. Olha, tem nutricionista, tem drenagem, que eu adoro, modeladora, é boa demais. Tem nutróloga, que é muito bom. Tem drenagem pós-cirurgia, que é legal também. Tem personal trainer, tratamentos de estrias, power, massagem, isso, né? Massagens redutoras, enfim, tem muita coisa legal. E depois a gente vai deixar o contato da Luísa, mas hoje faça a sua pergunta, se você tem alguma dúvida. Eu vou fazer a minha pergunta, depois a Karina vai fazer a dela, porque eu tenho uma grande dúvida. Mascar chiclete sem açúcar, né, de preferência, para não estragar o dentinho, que adianta você tá com o rosto bonito e o dentinho todo feio, né? Vamos fazer uma coisa bacana. Mascar chiclete já é um exercício facial? É bom, já é. Podemos dizer que sim ou não? Bem feito, sim. Tem que ser programado. Tem, porque normalmente, quando você faz uma avaliação numa pessoa, o que acontece é assim, a pessoa mastiga, vai colocar alguma coisa na boca, normalmente a gente joga para algum canto. É verdade, tem mastiga um lado sempre mais, melhor, né? E aí, de repente, pode ter alguma falta de dente, ou ter alguma obturação, alguma coisa machucando dentro da boca. Então a gente faz uma avaliação bem grande antes de começar uma ginástica facial. Um chiclete sem açúcar vai fazer mal? Não, não vai. Só pro seu estômago, e depois a gente vai conversar sobre isso, né? Verdade, agora, tem problema. Pois porque na verdade você não tem nada no estômago, e aí você vai mastigar, e todos os ácidos vão ser lançados no estômago, e pode dar uma bela úlcera, enfim. É melhor aprender a fazer um exercício. Vamos lá. Mas se você faz um exercício com chiclete, por exemplo, você coloca ele na boca, coloca 10 vezes, mastiga ele 10 vezes de um lado, põe do outro lado, mastiga 10 vezes do outro. Você vai alternando esse lado, o chiclete ele fica molinho. Por um lado você está fazendo um exercício que já não é mais resistido. É verdade. E ao mesmo tempo, você esquece esse chiclete na boca. Então, para você fazer um exercício para ATM, né, para essa região toda de articulação temporomandibular, o ideal é estar com o exercício resistido naquele momento. Então, a gente pode fazer um exercício, por exemplo, com uma borrachinha. Tem umas borrachinhas que você coloca na boca, mastiga 10 vezes de um lado, aí a língua vai ter que fazer essa troca dentro da boca, vai fazer do outro lado as 10 vezes, você vai se encher e vai tirar esse negócio da boca. Você não vai esquecer esse chiclete lá dentro. Com também certeza. Você estressa a musculatura.
né? E não é... Tem um limite. Exatamente, não tem necessidade. É como vocês estavam falando agora há pouco da própria ginástica, né? Tem que aumentar peso, tem que modificar essa tem que variar a rotina, né? Para não ficar igual. Então, a ginástica facial, na verdade, é um programa de treinamento, onde a pessoa vai uma vez por semana na clínica, ela vai ser avaliada. Normalmente a gente faz, além da avaliação, uma avaliação também com relação à pele, a textura de pele, tudo. Então a gente faz também a acupuntura estética, em determinados momentos a gente faz com eletricidade. E tem diferença, a pele clara, a pele escura? Tem, tudo. Inclusive a tensão muscular que a gente exerce é muito diferente de um lado e do outro do rosto, como de mim para você, enfim, as coisas que a gente come. Então você tem que fazer uma avaliação. Exatamente, a gente tem que, na verdade, ser uma coisa muito fazer uma coisa muito dirigida e personalizada. Né? Tá bom. Então, fala. Eu tenho uma pergunta. E quem tem... eu tenho um probleminha na articulação temporomandibular, eu pressiono muito ela. Eu queria saber se essa ginástica é indicada para quem tem esse tipo de problema. Sem dúvida. Primeiro, a gente trabalha sempre com o apoio de ortodontista e ortopedista dos maxilares, né? Normalmente a gente pede para as pessoas terem aquela plaquinha ortodôntica para dormir. Isso facilita, na verdade, é horrível. Mas quando ela é feita para você, ela é bem fininha. Então não machuca tanto, não incomoda tanto isso dentro da boca. E vale a pena, porque a gente, dormindo, a gente faz... Exatamente, o bruxismo. O bruxismo e vai estragando toda a arcada dentária e tem problemas seríssimos. Desgasta e tem... Eu até tô, ultimamente, eu acho que eu tô precisando... Eu tô acordando assim, cansada, assim, sabe? Eu tô sentindo com dor. Com dor, às vezes. Então, isso é a primeira coisa. E a ginástica facial também ajuda muito. Né? Ajuda muito, porque você, na verdade, relaxada até, né? você fortalece o que precisa ser fortalecido. Porque às vezes dá até dor de cabeça. Sim, dá. A gente sente aqui e vai subindo a dor e dói na nuca, dói aqui. No final do dia, né? Sempre a gente, porque passa o dia inteiro, às vezes, tensão, trânsito. E épocas da tua vida, isso melhora conforme essa tensão, né? Melhora e piora, né? Ansiedade, né? Depende do que a gente está vivendo. Mas melhora sim, porque na verdade você aprende a lidar melhor com essa musculatura que você tem no rosto, né? É como um corpo, de repente, você começa a correr sem ter um preparo anterior, você vai ficar com dor. Né? E a mesma coisa, você está tenso, você começa a fortalecer, a pressionar demais essa musculatura, o que vai acontecer é que você vai ter dor também. Né? Então, uma boa massagem, o Cataflã gel que a gente passa normalmente com um pouquinho de vibrador para dar uma aliviada. Você faz todo um relaxamento. Na ginástica facial, a gente ensina a relaxar a musculatura, a gente ensina a tonificar a musculatura e a gente faz exercícios tanto com a mão, enfim, quanto com aparelhinhos, né? Que eu até levei da outra vez Foi mesmo. Hoje eu trouxe até no pendrive e não deu pra gente colocar, mas enfim. Mas explica que depois... São aparelhos de mola, qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente lá na clínica. Tem site? Tem, é clinicaluisacatoira.com.br. Depois a gente deixa novamente, mas é clínica luisacatoira.com.br. Isso. Então, e aí, normalmente a gente indica os aparelhos que a pessoa precisa para fortalecer essa musculatura. E são aparelhos baratos, que não custam muito. Você tem esses aparelhos em casa e são aparelhinhos de mola. Ai, que legal. Então, são 10 sessões de ginástica facial, não mais que isso, não tem necessidade. A gente, na clínica, eu peço para fazer uma limpeza de pele, para fazer uma adequação de pele, para dar uma levantada na pele e ao mesmo tempo uma adequação de musculatura. Aí porque é interno e externo, né? A gente precisa cuidar dessa parte do nosso corpo, que faz parte. Então, às vezes você só passa uns creminhos e acha que tá tudo bem, né? Mas passa um hidratante e acha que tá tudo bem, mas cai, que eu nem te conto. Então é muito bom a gente aprender a ginástica facial. Então vamos fazer um pouquinho, só pra gente aprender? Vamos. Essa primeira que explica cada uma que a gente vai fazer. Careta, minha filha. Não é só bonitona no vídeo. Um exercício que eu sempre indico. Pode fazer. Todo mundo. Um exercício que eu sempre indico pra papada é você... legal. Você vai fingir que você vai estalar a língua. Você vai colocar a língua no céu da boca. Isso. E vai abrir e fechar a boca 10 vezes com a língua lá em cima. Ó, tá torta. Ai, que difícil. Estrala. Tá sentindo aqui? Tô, aqui. Depois do dia seguinte dá dor de garganta, aí você vai tomar remédio e não é dor de garganta nada, é a musculatura que você tá sentindo. Que legal. Um outro exercício que é para essa região de bucinadores, de bochecha, é você colocar o dedo dentro da boca e puxar para fora. E aí você, com a própria musculatura, você faz a pressão oposta. Toma cuidado com a articulação, tá? Então você tem a minha estrala, só de abrir, se você
pôr a mão aqui? É falta de fortalecimento. Tá vendo, cara? Então eu tenho que fazer isso todo dia. Todo dia. Ai, meu É que Deus. nem Certo, exercício então vamos físico fazer. corpo. Deixa eu ajudar as pessoas. Olha, presta atenção, você que tá aí. Primeiro, pra papada, pra fortalecer a musculatura mais aqui embaixo, né? Então, sabe aquele negócio que a gente faz assim, ó? Isso, Então, o cavalinho. Não deixa fazer o cavalinho, o barulhinho. Antes de fazer o você segura. Ai. Segura. É mais ou menos assim, Isso. né? Segura sem fazer o barulhinho e volta. Segura bem forte e volta. Quem não consegue fazer isso... Quantas vezes? Ah, pode fazer umas 15. 15 e para. Para. Quantas séries? Ah, umas 4. 4. Mas lembrou, tá no carro, pode fazer de novo. Que legal. Ah, tá no banho, pode Não fazer tem de novo. contraindicação se Não, fizer não. algumas vezes por Não, dia. se doer, claro. Alivia, para, para. mas- E tem muita gente que não consegue ainda fazer, como é Eu o caso não dela. consigo. Então, você tem que começar mais atrás. Você tem que começar só estalando mesmo, brinca de cavalinho. É. E tem que ter muito cuidado. Ó, no caso ela tá virando. Quase. Ela tá virando. É o porque queixo. eu já É. tenho esse deslocamento. Tá vendo? Tá vendo? É por isso. Então não adianta eu chegar e passar uma série igual pra todo Igual. mundo, porque de repente você tá um pouquinho mais adiantada que ela e ela É vai só querer uma dica. chegar e não dá conta, entendeu? Não, e tem que ser Tem, tudo porque devagarinho. vai ficar maravilhosa. Descobri uma coisa que eu não tenho coordenação motora. Tá vendo, Karina? Aí a outra é aquela, né, que se você põe o dedinho aqui assim por dentro, Puxa. assim, e... O dente tem que estar fechado, porque senão Ah. a gente tem a tendência de virar o queixo. Uhum. Isso. Ó o que ela tá fazendo, ó. Até a musculatura aqui tá Tá vindo. vendo? Aí depois a gente tem que fazer, por exemplo, 10 vezes de um lado e depois 10 vezes do outro. Faz aí, gente. Eu Não preciso do faz seu nada, telefone pode fazer. urgente. Aí faz outro lado. Isso, faz o outro Sim. lado. Aí a gente faz também, quando a gente vai se alimentar, vamos pensar num bebê, tá? O bebê, quando é pequenininho, ele tem que sugar, então ele faz esse movimento de a linguinha no céu da boca. É Quando mesmo. ela tá mamando, você pode ver que o neném às vezes está dormindo com a, É verdade. fazendo esse movimento. Fazendo isso. O papo dele tá lindo, né? Todo cheio de gordurinha, mas É. tudo tonificado. É verdade. Mais pra frente, a gente vai brincar com os pirulitos, né? Então, são os pirulitos dentro da boca que deixam a musculatura da boca super saudável. Mais pra frente, a gente para com essas brincadeiras, vai brincar de outras, mas enfim, essas brincadeiras que são saudáveis de fato, a gente não faz mais. Não faz, E a é. gente, na verdade, adormece essa musculatura. Então, quando a gente vai mastigar alguma coisa, é um movimento todo compactado para um lado só. Então, quando a gente quer brincar, fazer um movimento com a língua e não quer fazer com determinado movimento de mandíbula, por exemplo, é muito complicado. É. Então, a gente vai ter que dissociar os movimentos da boca. Lábio é uma coisa, língua é outra e a mandíbula é outra. Então, são 3 fases que a gente vai trabalhando exatamente para você ter uma dicção correta, porque a gente pode fazer o trabalho de voz. Eu estou fazendo um legal. trabalho de voz com uma moça que eu tenho que fazer todo um trabalho muscular, para depois a gente chegar nessa musculatura Pra que ela controlar a mais. saída de ar, Saída né, de a ar. brincadeira. Então, quando as crianças são pequenininhas, tem uma paciente que falou pra mim assim, doutora, eu tenho um problema. Eu falei, qual é o problema que você tem? Ela falou, eu não consigo falar Maliana, nem brinco, nem praia. Eu quase que deixei, né, porque era muito bonitinho. Mas ela, em 3 meses... Mas o oriental, o japonês, ele Ai, é fala muito assim, bonitinho. né? Mas ela tem 3 anos, né, a menininha. A gente fez um trabalho precoce Ai. e preventivo, coisa mais linda. Mas, de fato, ela saiu 3 meses depois falando tudo em Tudo ordem. direitinho. E é o trabalor questão de exatamente exercício. que a gente vai fazer mais velho, né? Ah. Exatamente o mesmo tipo de trabalho. Né? Então a Atenção. sucção é legal? A Sucção, por exemplo, o sopro, né? O sopro nas bexigas. Quando você faz o sopro, você tem que dosar o ar que sai dessa boca. Porque dá até uma coisa assim, né? Exatamente. E tem 2 formas de você soprar a bola. No caso, vamos fazer aí a festinha das crianças. Então a gente vai soprar a bola com bochecha e soprar a bola sem bochecha, fortalecendo essa musculatura. Entendi. Exatamente. Tá? São 2 esses dois. movimentos. E os dois trabalham a musculatura Sim, facial. exatamente. O movimento, a musculatura tanto de bochecha quanto a musculatura quanta lá do coisa. céu da boca. O músculo que é mais móvel, né? Do palato mole. Então a gente Legal. tem que. E ao mesmo tempo a gente acaba trabalhando também o diafragma. Né? É Porque quando mesmo. você vai dosando essa respiração, você tem que controlar esse diafragma corretamente. Então eu acho que se as pessoas estão em casa, é muito simples. É comprar uma bexiguinha, Sim. né? E lembrar desses
todos os exercícios. Tem mais algum? Só pra ela, tem vários. Tem vários. Eu tô acabando um livro que eu vou, se Deus Ai, quiser, trazer aqui pra você. Vai trazer. Mas na verdade, é uma forma de explicar rapidamente para as pessoas conseguirem fazer alguma coisa em casa. Por exemplo, um botão. Um botão do tamanho mais ou menos da boca. A gente põe um fio dental, amarra o fio dental e coloca aqui, nessa região. Aí você puxa e deixa na frente do dente, não atrás não, senão arranca os dentes. Aqui na frente. No vestíbulo. E você puxa. Quando você puxa, você fortalece essa musculatura aqui. Força. Sabe aqueles risquinhos que vão formando aquela coisa horrível? Depois de tirar. Então a gente previne, né? Não sou contra Botox, não sou contra Restylane, não sou contra nada. Eu acho que a gente tem que estar a favor da beleza, mas a musculatura em ordem é uma coisa que é muito complicada a gente manter. E de repente você previne tanto que você não precisa estar... Você retarda, né? Durante muito tempo. Você retarda, pode prevenir. Às vezes o seu rosto você tá olhando no espelho, tá vendo ele um pouco caído, com esses exercícios vai levantar, não vai? Sem dúvida. Lisa. Eu acho que é tão legal. Nossa, só a gente fazer aqui um minutinho, eu já senti. Então é uma coisa que a gente nunca faz. E você sente uma grande diferença, né? Você sabe que tem algumas pessoas, eu tenho um personal lá na clínica, que ele de vez em quando, eu tenho uma paciente minha que trabalha com a parte de ginástica facial também. Quando ela vai pra lá, eu falo pra ela, vamos trabalhar as coisas juntas. Pensa no exercício de papada, por exemplo, enquanto você tá fazendo um exercício de agachamento. E aí é um barato porque você automatiza a coisa e deixa essa língua lá junto. Pode fazer junto. Exatamente. E na verdade, a ginástica é uma coisa que você tem que fazer em todas as idades. Né? Desde o bebezinho até o velhinho, a gente tem que treinar 3 meses do facial para depois começar a inserir a ginástica junto. Ai. Porque é complicado, né? Assim, você... Puxa vida, eu não achei que eu tinha esse descontrole também, Karina. Porque a gente pensa que a gente tem coordenação. Você foi muito bem perto de mim, se deu um baile. Um baile, ela já sabia. Eu já tive experiência, eu já sabia. Mas que legal. Qualquer um, então, pode fazer. Você acha que um adolescente pode fazer para prevenir alguma coisa mais para frente? Na verdade, é o mesmo tipo de exercício que você vai fazer para todas as idades. Você vai dar ênfase no que a pessoa precisa. E um idoso? O idoso, vai ter um resultado? Sim, sem dúvida. O idoso, na área de fonoaudiologia, muitas vezes você tem que ir na casa do idoso para ensinar esse idoso a engolir, porque a musculatura vai ficando frouxa. E quando ela não está em ordem, o que vai acontecer é que ela vai acabar aspirando a água. Então, muitas vezes você vê um idoso privado de água. E outra, eles tossem muito, sim, né? Porque a água entra com mais facilidade. Entrou glote adentro, o que vai acontecer é que de fato vai ter problema com relação a essa musculatura. Então você precisa adequar a musculatura para ela conseguir de fato começar a ingerir líquidos de novo. Muitas vezes um idoso que está com sonda, alguma coisa do gênero, mesmo dentro de casa, ela não pode beber líquido, só pela sonda. Aí você adequa a musculatura para depois você começar a colocar água de novo. Imagina a gente ficar sem beber água. Nossa, né? Muito então, difícil. se a gente faz a musculação facial antes, o que vai acontecer é que você vai chegar lá na frente sem essa restrição muscular. Claro, e é super importante, tá? Sim. Qualquer idade. E você vai, além de prevenir coisas ruins, você vai levantar um pouco essa aparência, que levanta mesmo. Eu tenho um e-mail aqui, deixa eu ver, que era sobre pele, que eu acho que vai cair direitinho pra você. Aqui. A Adriana Santos, de Brasília. Solange, adora o programa. Gostaria de saber se existe algum alimento responsável pela beleza da pele, ou quantos? Água. Água é um deles, né? É assim o mais importante. E na verdade tem uma série, mas a gente pode pensar que a gente tem que pensar sempre na área de nutrição saudável, né? Verdura, fruta, água, sucos, enfim. Agora, a gente sabe que a proteína é extremamente importante. E às vezes precisa até de reposição, né? Às vezes precisa. Sabe o que eu queria saber? Assim, até a opinião de vocês, porque a gente não trouxe nenhuma especialista no assunto, mas com a experiência de vocês. Para uma pessoa recuperar bem a musculatura, tanto facial quanto corporal, o que ela tem que comer, né, para o dia a dia dela? O que ela tem que ingerir a mais, Karina? Olha, isso realmente é muito pessoal, né? Mas ela tem que ter uma ingestão de carboidrato, pelo menos mínima, para que ela tenha energia para manter o dia dela, para fazer exercício, porque a gente tem um gasto calórico basal, que é aquele gasto que você, sem fazer nada, absolutamente nada, sentadinha no seu sofá em casa, você tem aquele gasto diário. Se dormindo você tem, né? Exatamente.
sem fazer absolutamente nada. Então, se você colocar suas atividades diárias, fora a ginástica, só de você pegar, dirigir, andar pela cozinha, ir ao banheiro, lavar uma louça, você tem um gasto calórico. Então você precisa de um tanto de carboidrato e um tanto de proteína, né, fora verduras e legumes, etc. e tal. Mas essa quantidade, ela é muito pessoal, ela tem que ser calculada para a quantidade de atividade que você faz diariamente e para o seu gasto calórico diário. Então, um atleta, por exemplo, que gasta muita energia, ele precisa de uma reposição proteica um pouco maior. Tá? Para o músculo dele recuperar melhor. Né? E precisa também de uma ingestão de carboidrato grande, porque senão ele não tem energia. Ele não consegue treinar. Né? Exatamente. Agora, as pessoas que estão aí, você que está em casa, que está no escritório, que está nos assistindo e que não é um atleta, você precisa de uma certa quantidade que eu fiquei sabendo essa semana, eu só estou falando sobre isso porque eu fiquei sabendo aí de uma nutricionista, que se você ingerir 2 pedacinhos de frango, né, por dia, é o que você necessita de proteína por dia, sem atividade física. Com atividade, 4 pedacinhos de frango, né, se você pratica atividade física. Mas eu coloquei o frango, porque o frango é uma carne branca, boa, né, que tem muita proteína, enfim. Mas, se você não ingere isso, você precisa do suplemento, né? Porque muita gente fala assim, eu queria massa muscular e não aparece, e muitas vezes até no rosto, até com exercício facial, né? Não vem. Na verdade, a gente nem busca a definição, nem a massa muscular de fato como não é corpo. Isso, mas a gente precisa dessa musculatura, né? Só uma coisinha. A proteína, tá? O que a gente não usa, o corpo, ele joga fora, tá? Então, não é uma coisa que se você ingerir um pouquinho a mais, vai te fazer mal. Não, ele depleta. A proteína depleta. Então, o que você não usar, ele joga fora, né? Exatamente, então, não é que nem o carboidrato que você acumula em forma de gordura, né? Então, assim, se você calcular um pouquinho a mais, não vai fazer tão mal. Assim. E eu sou muito a favor, né, da reposição, do complemento. Mas a Edinalva Freire, ela escreveu novamente, hoje ela está disposta, lá do Rio de Janeiro. Te achei essa semana, acho que esse foi o primeiro. Graças à revista Boa Forma, te adoro. Gostaria muito que fizesse um programa falando sobre hipotiroidismo, que a gente estava comentando aqui. Infelizmente eu sofro desse mal e muita gente sofre. Gostaria de saber o que eu faço para eliminar peso mais rápido tendo esse problema. Complicado, né? Porque aí teria que ser uma pessoa especialista no assunto para responder essa pergunta para você. Ela precisa procurar um endócrino, né? Um endocrinologista e fazer o tratamento adequado. Eu conheço pessoas que tomam medicamento, a dosagem é adequada. Para equilibrar. E pronto. E não tiveram mais ganho de peso. Aí tem uma pergunta aqui da Maísa, que ela escreve bastante para mim também lá no site. Um beijo, Maísa, de Viçosa, de Minas Gerais. Aquelas perguntas para celulite funcionam mesmo? Te adoro. Aquelas que tem por aí, né? Sabe aquelas propagandas que dizem, olha, meu Deus do céu, é tão difícil para mim. Você me coloca numa situação delicada. Eu particularmente prefiro o exercício onde você oxigena, onde você gasta realmente caloria. E você? Olha, eu não conheço para falar do assunto, né? Mas que é uma bermuda que emagrece. Então, eu já ouvi falar dessa bermuda e tudo mais, tem calças e tudo mais, mas eu nunca usei, não sei se realmente funciona, então eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Mas eu também sou a favor da oxigenação, do corpo respirar. Se não, Luísa, daqui a pouco a gente vai pôr uma coisa no rosto e achar que nada. Não existe milagre, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre na alimentação saudável, vamos pensar na vida saudável, o que é, né? Pode funcionar, claro. Básico, né? Claro que pode funcionar. Aliado ao exercício né? Uma boa alimentação. Tem muitas coisas que você pode fazer aí para ajudar de uma forma melhor, né? De uma forma mais efetiva. Agora, vamos lá. Tem alguns e-mails. Tem mais alguns aí, Fabinho, que chegaram agora? Então eu vou ler esse, porque esses da semana passada eu vou deixar para depois, do próximo. Então, olha, mais uma vez. A minha já está aqui. A da Karina está ali.
a Dalu também tá ali, e a gente vai tomar a nossa água, tá? Tintim, eu tô te esperando. Aproveita, toma mais um copinho de água. E a gente já volta. Vamos continuar com o assunto exercício facial. Vamos fazer mais um exercício aqui, vamos? Quando a gente voltar. E vamos continuar também ajudando você a se sentir estimulado a praticar atividade física. Tô te esperando, até já. Estou tão feliz que você está aí e obrigada, Karina, pelo elogio. Ela estava dizendo que a apresentação do programa é muito legal. É mesmo, essa abertura, né? Com essa coisa. Porque às vezes só de você olhar, você já se sente estimulado. Você fala, eu vi a Solange Frazão, então eu vou começar a fazer exercício a partir de hoje. Mas é assim que funciona. Você acha que às vezes até não me dá uma preguicinha? E aí quando eu abro uma revista Boa Forma, assim, começo a ver tudo aquilo lá, me dá uma vontade de entrar, né, nesse clima de exercício, porque assim, não adianta você fugir, você precisa fazer e ponto final. Mas eu não gosto, não sei o que, não sei o que lá, aquela monte de desculpa, não tenho tempo, e porque não sei o que. Vai ter que fazer, tá bom? De qualquer jeito. Se você quer mais saúde, quer um espelho, né? Melhor, você vai ter que fazer exercício sim, e para a vida inteira. Porque muitas vezes também, Karina e Luísa, as pessoas falam assim, mas quando eu parar vai cair tudo. Mas não vai parar, amor. Não vai parar, meu amor, vai fazer para sempre. Imagina, que maravilhoso. Olha, eu encontro tanto, às vezes, com os idosos na academia ou no parque, né? Caminhando, fazendo exercício, e eu vejo aquela vontade de viver. Então, assim, fazer exercício é vida. É você encontrar com você, que é o mais gostoso, você encontra com você. E depois você te dá muita saúde e longevidade, né? Não é bom? Porque o exercício físico, ele provoca tanta coisa, ele promove muitas coisas, né, pra gente. Pro bem da pele, pro bem do espírito, da alma. E aí, é uma coisa que puxa a outra. Se você tá bem com a sua mente, você vai estar bem com o seu corpo e vai, não é? Você pensa assim, Karina? Eu adoro tomar banho depois de correr, de estar suada. Aquele banho é o melhor banho que existe. Você faz exercício, toma um banho, você se sente é vida nova. Né? Você também, Lu? Lógico, uma delícia. Não é uma delícia? É uma delícia, exercício é sempre bom. É sempre bem-vindo. E eu acho assim, tem muitos complementos que eu faço também, frequento aí umas clínicas, vou lá na clínica da Luísa também, porque é muito gostoso você complementar sempre. Então, complementa com esporte que você gosta, complementa com uma massagem, né, uma acupuntura, uma drenagem, tem tantas coisas. Até um creminho que você queira passar, até gostoso, né? Se dá aquele tempo de passar o creme, de sentir tua pele. Às vezes a gente tá tão na correria que a gente não se dá nem tempo de passar um creme. Na verdade, a gente não se dá tempo. Né? Eu acho que a correria do dia a dia faz a gente esquecer da gente. Então tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que fazer compra, tem que cuidar dos filhos. No final das contas, você fala, eu vejo de vez em quando as pessoas entrarem na clínica e falam assim, agora o espaço é meu. Agora o tempo é pra mim. Isso que é legal. Isso é uma delícia, né? E aí a pessoa faz com prazer, tanto a ginástica, quanto a massagem, quanto, enfim, qualquer coisa que ela vai fazer, ela tá fazendo pra ela, ela tá se dando esse presente. Né? Tem que marcar. Uma coisa só que eu acho importante dizer, tem determinadas pessoas que não têm preparo para fazer ginástica facial, tá? É como se fosse um personal. O personal tem como é que é o nome do CRF? Não, é o CREF do profissional de educador físico, né? Você tem que ver se a pessoa é fonoaudióloga ou se ela é fisioterapeuta. Entendi. Né? Porque o fisioterapeuta também tem essa habilitação. O que acontece em determinados momentos é que a pessoa vai para um lugar que fala, eu tenho ginástica facial, e você exacerba os movimentos e provoca rugas. Então você, às vezes, nem tem essas rugas, mas você provoca essas rugas. Isso que eu ia te perguntar. Porque muitas vezes eu já vi uma outra pessoa, né, fazendo careta. Por isso que eu falei, fazer careta e tal, né? Mas aí eu falei assim, e as marcas de expressão, né, com essas caretas na verdade, as marcas, eu sempre falo que essas marcas aqui nessa região são as ruguinhas de expressão mais valiosas que a gente tem. São todos os sorrisos que a gente dá na vida, não dá pra pagar. Né? E é bonito, se você olha, não é isso que envelhece uma pessoa, né? Essas marquinhas aqui não são marcas não, porque às feias. vezes um adolescente, uma criança já tem. Pois é. Né? Luísa, e essa aqui? Pois é, essa aí, o bigode chinês, ela é uma marca já de expressão que a gente pode evitar. Né? Então a gente tem que fazer exercício. Aquele exercício, por exemplo, de puxar, que eu ensinei, melhora bastante. E alguns exercícios de inflar a bochecha, de sugar no canudo. Por exemplo, a gente vai numa lanchonete.
Em vez de tomar o milkshake ou a Coca-Cola, enfim, no copo, você pede um canudo o mais fino possível, que dê conta de tomar. E você demora 3 horas para tomar. Não tem problema, são 3 horas valiosas, entendeu? Que você vai estar fortalecendo. Quer dizer, você está engordando por um lado, mas gastando por outro. Né? Fortalecendo por outro. Então a gente tem um ganho bom, hein? Vai engordar e às vezes mesmo. você vai tomar mais devagar, que é o que muitas vezes, né? Você chega, você come rápido, você nem viu o que você comeu e isso engorda mais. Se você tomar mais devagar, né? Exatamente. Tem uma lanchonete. Saciedade. Tem aquele canudo bem grosso, mas a consistência é forte. É sorvete, né? Tem aquele lá que delícia. Pois é, então você tem que fazer um fortalecimento muscular. Você chega a ficar com dor no final. Fica mesmo, dá uma coisa assim, parece que, né, tá formigando. Perfeito. Então, no dia a dia. Toma isso. Eu dou isso, não vamos falar marcas. Não. Mas os meus filhos falam assim, mãe, só uma vez, vamos hoje, mãe. Aí eu falo, vamos. É que nem tomar açaí, né? Tanta caloria, mas é tão bom. E esse daí, que tem só naquele lugar, que a gente não pode falar, mas vem aquele pote com aquele negócio consistente, cheio de coisinhas, assim, que você puxa, você fala, ai, que maravilha. Você passa o resto do dia sem comer nada. Isso, a semana, faz promessas. Aí você corre, né, uns 10 quilômetros lá, mas aí você é bom, a gente tem que se dar o luxo, né? Faz parte da vida. Mas olha, meus amores, vocês que estão aí, vão escrevendo. As meninas estão aqui à sua disposição. A Karina para falar sobre exercício físico, a Luísa para falar sobre exercício facial e o que você precisar de estética, porque ela é esteticista, então a gente está aqui à sua disposição. Mas a Caroline de São Paulo, tá aqui pertinho da gente, falou o seguinte: Solange, parabéns pelo programa de hoje. É muito bom entender mais sobre este universo dos exercícios. Sua convidada é linda e está esclarecendo muitas dúvidas. Parabéns. Deve ser as convidadas, né? Porque agora são duas convidadas. Obrigada, Caroline. Que bom, né? Que gostoso o carinho, né, das pessoas. E a Alessandra também, de São Paulo. Olha, Solange gostaria de saber da sua convidada qual o melhor exercício para grávida de 7 meses. Depois do parto, qual é o recomendado? E depois de quanto tempo a gente pode voltar? Sua convidada, que tem uma filha de 1 ano e 6 meses, já está tão bem. Muito obrigada, beijos. Então, é sobre exercícios, então, é com a Karina, é a Alessandra, de São Paulo. Que Alessandra, gracinha. É uma pergunta muito legal. Eu fiz ginástica até os 8 meses, e aí eu comecei a ter dilatação e fui proibida de fazer ginástica. Só que o mais importante é o seguinte: nos primeiros 3 meses, os médicos não recomendam você fazer ginástica, a não ser que você já faça ginástica, já tenha essa rotina diária, né, de exercício. Agora, depois dos 3 meses, você pode fazer qualquer atividade física, desde que seja com uma baixa intensidade, com uma carga moderada e com o acompanhamento de um profissional, né? Mas você pode fazer a ginástica até os seus 9 meses, não tem problema nenhum, tá? É só você procurar alguém especializado em gestantes e ele vai te passar um programa, ou ela vai te passar um programa adequado para você, né? Acho que no caso dela seria ideal um personal trainer quando ela voltar. Seria sim. Agora, você perguntou também quando pode voltar. Se você tiver cesárea, eu fiz cesárea. 40 dias depois, eu estava liberada para fazer tudo menos abdominal. E 2 meses depois, eu estava liberada inclusive para fazer abdominal. Agora, parto normal, falam que 1 semana, 10 dias você tá liberada pra fazer atividade física. Né? Ai, que legal. Tá? Então, mas conversa com o seu médico, pergunta pra ele qual o prazo, porque depende muito do médico. O meu me deu 40 dias, disse que porque eu tinha uma atividade física intensa e tudo mais. Então ele falou, pode voltar, Karina, não tem problema algum. Tá? Agora demora, não adianta, enquanto você amamenta, você fica inchadinha, não tem jeito. Você só vai desinchar mesmo na hora que você parar de amamentar. Não tem como. Mas é fácil, vale viu? a pena, né? Nossa, não é tão gostoso. difícil quanto as pessoas falam, não. Ai, que delícia, muito bom. Ai, um beijo pra você, um beijo pro neném. Você não contou se é menino ou menina, não falou o nome. Às vezes nem sabe ainda, né? Mas é uma fase muito gostosa e agora você tem que se dedicar aí ao bebê e à sua saúde, principalmente, né? Mas o exercício faz bem, né? Depende muito dela, mas o exercício faz muito bem. A Stephanie é lá de Mesquita, do Rio de Janeiro. Eu quero falar com a Solange, que sou fã há anos. Por favor, fale comigo, beijos. Stephanie, que linda, tem 25 anos lá no Rio de Janeiro. Um beijo, que linda, viu? Continue com a gente, olha.
Toda segunda-feira estamos ao vivo, mas durante a semana o programa tá aí, o horário que você quiser, os exercícios estão aí, se você quiser, põe o seu computador aí na sua frente e põe lá no acervo de exercícios, tem braços, pernas, abdômen, já das outras semanas, né? E eu acho que, de repente, é uma forma de você estar praticando exercícios rapidinho, claro, sempre com presta muita atenção na minha orientação para você não se machucar. Melhor seria uma personal trainer, né? Bem carinho. Mas a Márcia dos Santos é de... Ai, que legal, é lá do México. Tá aí assistindo a gente, é uma brasileira. Ela é de Orizaba, lá do México. Olá, Solange. Que bonitinha. Gostaria de pedir, se possível, exercícios para perder a barriga. Ai, são tantos. Karina, vamos ajudar a Márcia, que ela tá bem longe da gente. Márcia, a gente falou já, não sei se você estava acompanhando, que o abdominal ele é muito importante, mas ele é importante para a sua musculatura se ajustar, voltar para o lugar, porque às vezes ela tá, você teve filho, alguma coisa, ela tá espalhada. Então, para dar uma forma, né, para fortalecer essa musculatura, mas para perder a gordura que está em cima dessa musculatura, exercícios aeróbios que queimam calorias, né, andar, nadar, andar de bicicleta, correr. Então, assim, o abdominal ele é muito importante, fortalece a musculatura, impede que o acúmulo de gordura ali seja maior do que ele já é, né? Dá uma forma bonita para o seu corpo, mas o aeróbio é fundamental. Agora tem alguns tratamentos também, né? Que são, nossa, são muitos tratamentos, a tecnologia vem avançando muito e eu tenho visto, assim, trabalhos complementares, né, de estética, bem bacanas. O que você tem lá na clínica para ajudar? Eu desenvolvi uma técnica que se chama TRM15, a técnica de redução de medidas em 15 sessões. A pessoa precisa ser orientada na área de nutrição. Mudar um pouco, né? Começar a comer mais leve. A gente faz um atendimento com ultrassom local e massagem, que é uma drenagem modeladora, que também é registrada. É um trabalho registrado que eu dou aula pelo Brasil todo sobre essa técnica. E o que acontece é que você vai dando uma afinada na pessoa. E ao mesmo tempo tem a eletrolipólise, que as fisioterapeutas aplicam, que na verdade você coloca umas agulhinhas na barriga, no lugar onde tem a gordura, não dói nada, ao contrário de algumas pessoas. É como se fosse acupuntura, aquela bem fininha. A agulha de acupuntura, mas só que no lugar onde não dói, que é no meio da gordura. Então você não sente a aplicação, tá? O objetivo é você não sentir nada. Você coloca um eletrodo com uma corrente elétrica. Que legal. Então você sente como se fosse não é um choque, é um formigamento. Né? E o que acontece é que realmente você começa a reduzir a barriga, porque essa gordura ela liquefaz dentro da célula, e aí você, com a manobra, você consegue tirar depois. E às vezes, Luísa, tem uma gordurinha localizada que é muito complicada, hein? É uma que você deixou lá muito tempo, né? Não resolveu, e aí foi passando, aí acumula uma em cima da outra e e ela vai ficando realmente consistente. Mas é por isso que a gente precisa trabalhar sempre em conjunto. Exatamente, não tem essa coisa, eu não gosto. Tem determinados professores, inclusive de dança, que eu conheço, que você não precisa fazer drenagem, nada, e tal. Precisa sim, faz bem para os inchaços. Tão localizado, né? Karina, você faz, cara? Nossa, eu não faço agora, mas depois da minha gravidez, eu fiz, e foi muito bom, porque eu fiquei muito inchada pós-cirúrgico, né? Claro. Eu não sei porquê, mas a minha perna, ela é fina, eu tenho tendência a ter perna fina. Ela ficou super inchada, minha canela parecia assim, 2 do que ela é hoje, né? E é muito profundo o corte, então a circulação ela fica muito debilitada mesmo. Então me ajudou muito a desinchar. Então eu acho realmente que o trabalho em conjunto é muito bom. E outra coisa, uma nutricionista também em conjunto é muito importante. Porque aí a pessoa vai, faz exercício, se mata de fazer exercício. E come tudo. Vai lá na clínica dela e faz todas as sessões do mundo. Chega em casa e come 5 tortas de chocolate. Ela fala assim, eu posso, né? Eu fiz, eu posso. Vou me dar esse direito. Vou me dar esse direito, ótimo, né? Vou me dar esse presente. Não, mas assim... aquele todinho antes de dormir. Ai, meu Deus. É engraçado que determinadas... educação. Tem determinadas pessoas que falam assim, eu comi que nem uma louca esse final de semana. Mas só foi esse final de semana.
Falo, mas você comeu muito ou foi só um pouquinho? Não, eu comi muito. Falo, come só um pouquinho, eu não estou proibindo você de comer tudo, entendeu? Mas come um pouquinho e se dá esse direito, mas não em grande quantidade, senão depois você não dá conta. A compensação é complicada, né? Porque às vezes é muito mais fácil a gente ganhar gordura do que perder. Porque perder é mais difícil, né? Perder. Então a gente tem que ver esse negócio de compensação aí, cuidar. E eu acho o seguinte, se você tá numa, não sei se vocês concordam comigo, se você tá numa dieta, a dieta, o que ela é, né? Você quer chegar no peso ideal. Então, se você tá nessa fase de chegar no peso ideal, não pode ter essas fugidinhas, essas chutadas de balde. Não pode. Você tem que ser determinada, tem que ser forte. A família tem que ajudar, porque eu acho que a família ajuda. O tratamento estético ajuda. O acompanhamento com exercício físico, uma personal trainer, ajuda demais. A sua cabeça tem que estar outra, até você atingir o seu peso ideal, né? Uma fase assim, diferente. Depois, para manutenção, aí você pode. Uma pizza um dia, que nem eu, né? Fui lá naquele certo lugar que tem aquele certo milkshake maravilhoso, que é puro sorvete com ovo maltine, aquela coisa maravilhosa. Isso de bom. Mas, por exemplo, eu já estou no peso ideal, então de vez em quando, mas preciso tomar muito cuidado. Só de vez em quando. Tem uma coisinha que é super importante. Nosso corpo, ele tem memória. As células, elas têm memória. Então, se ela teve gordura acumulada nela durante muito tempo, a tendência é elas quererem voltar a ter essa gordura. Rapidinho. Então, você imagina uma coisinha que ela era desse tamanho, uma célula de gordura, e aí ela reduziu e ficou desse. Ela não quer ficar desse tamanho, ela quer ficar desse. Então, até você Quando entra a gordura. Até você conseguir fazer o teu corpo entender que ela é daquele tamanho. E que é assim que ela tem que ficar. São 2 anos, né, de memória. Mais ou menos. Gente, como é difícil. Adestrar essas células adiposas, né? Você tem que... Se ela escutasse, né? Mas infelizmente, como o Nuno Cobra diz, o corpo é inteligente, o organismo, e o cérebro é burro, né? Porque se você falasse assim, células adiposas morram, né? Fazem parte desse corpo. Show, né? Da minha vida. Aí vem a celulite, que é acúmulo de gordura. Então a gente tem que fazer aquela coisa direitinho. A dieta certinho e depois a manutenção, dá umas escapadas. Não é fácil, viu? Essa vida não é fácil. Inclusive você tá aí agora, já trabalhou muito, já trabalhou desde cedo, tá sentada, né, tá uma dor aqui, uma dor ali, aí você vai embora, você vai levantar assim, dá uma indisposição. Vamos fazer o seguinte, agora, já, aproveite o exercício que eu vou passar pra você, que é um exercício que você pode fazer aí mesmo na sua cadeira. Olha que maravilha. De repente você vai levantar um pouquinho, alongar um pouquinho a perna, mas é aí, na sua mesa, na sua cadeira, do lado. E você guarda bem esses movimentos, porque você pode fazer em qualquer hora do dia, várias vezes. Depois tem umas perguntas aqui bem legais, super inteligentes, bem feitas, que eu vou fazer para as meninas. Mas antes, vamos fazer o exercício, porque você já está trabalhando muito e você merece. Então vamos lá. Não foi? Porque ao vivo é assim, né? A gente tem que ver direitinho. Exercício, vai. Agora vai. Ai, que delícia! Nós fizemos aqui, não? Fizemos? Tudo mentirosa! Tudo mentirosa. E você? Tá mentindo também? Ou aproveitou? Ai, gente, que gostoso. É que eu tenho que ficar lendo, tenho que ficar vendo, tenho que ver depois. E as meninas ficaram no tititi aqui. Mas espero que você tenha aproveitado, porque só o programa Em Forma pode oferecer isso pra você. Pode procurar, vê se tem aí outro na internet. Mas não sai da UOL, viu? Tem que ficar na UOL. E nos outros, não, mas nas outras também não tem. E na televisão também não tem. Só tem eu, bem, que cuida de você. E se Deus quiser, já eu tô na TV aí de volta, viu? Lá para dezembro, janeiro, tem novidades por aí. Mas tem muitos e-mails que eu estou recebendo, que é bem direcionado aqui para as meninas. Vamos lá. A Carol, ela é de São José do Rio Preto. E ela disse o seguinte, às vezes você se identifica, né, com a história da pessoa. Eu sou de Rio Preto. Eu sou de Rio Preto. Legal! Olha aqui, a Karine de Rio Preto, que coisa maravilhosa. Lá é lindo. Eu já fiz tanta coisa lá, tanto trabalhinho, inauguração de academia, já fui. Gosto muito daí. Quente pra burro. E longe daqui, né, da capital. Mas vamos lá. Já tentei várias vezes iniciar um exercício de corrida. Vocês têm alguma dica? Porque eu não consigo correr. Isso é muito comum, né? Isso acontece muito.
Como eu faço para começar? Parabéns pelo programa. Vocês sempre têm boas dicas e convidadas especiais. Agradeço pela atenção. Beijos, Carol. Que linda. Obrigada, meu amor. Obrigada. Um beijo para todos aí de Rio Preto. O seu problema, né, que eu acho que é até um problema, é de muita gente. Karina, o que a gente pode indicar? Porque começar a correr, você pode fazer um intervaladozinho, começar com 5, correr 10, aquela coisa toda. Vamos fazer um programinha para ela. Então tá, Carol, é o seguinte. Primeira coisa, não abandona o exercício de musculação, fortalecimento muscular. Isso vai te ajudar muito a não fadigar a musculatura rápido, tá? Porque às vezes o cansaço não é só aqui da respiração, do cardiovascular, às vezes o cansaço é muscular, tá? Então você precisa estar com essa musculatura fortalecida. Tanto da batata da perna, quanto da parte da frente, quanto do quadríceps e a parte de trás também. Todos os músculos têm que estar fortalecidos. Então, se você quiser fazer um programinha, você pode começar uma coisa bem basicona, tá? Anda 3 minutinhos, corre 30, 40 segundos. Anda 3 minutinhos, corre 30, 40 segundos. Faz isso durante uma semana, 2. Aí você vê que tá bom, que você tá legal, aumenta para 1 minuto. Anda 3, corre 1. Anda 3, corre 1, tá? Aí você vai fazer isso durante mais 2 semanas. É tudo bem devagar, tá? Aí depois você vai pegar, aumentar. Anda 3, aumenta para 1,5 ou 2. Aí o que você vai fazer? Você vai aumentar esse tempo de andar e aumentar também e manter o tempo de corrida. Então você vai, por exemplo, andar 5, correr 2, 3 minutos. Andar 5, correr 2, 3 minutos. Até que você vai estar correndo 5 minutos. Desses 5 minutos, você vai começar a correr 6, 7, mas você sempre anda, tá? Você vai diminuindo o tempo de andar e aumentando o tempo de corrida. Então isso vai te ajudando, tá? Antes você andava 3 e corria 2, agora você anda 1 e corre 5, tá? Então isso vai te ajudar. Agora não tenta correr direto, meia hora, 40 minutos. Porque ela desiste como ela fez. Então faz isso, começa andando 3, correndo 30 segundos. Mas até quando? 30 minutos? 45? Olha, eu acho ideal 40 minutos. Começar devagar. Né? Primeiro meia hora, pra começar, ela primeira pode... semana. Primeira semana 20 minutos. Tá. Eu tô achando que ela lá pra frente. Não, então primeira semana 20 minutinhos. Depois você quer andar, você anda mais 10 minutos, não tem problema. Mas correndo, assim, durante 30 segundos, faz 20 minutinhos. Aí você vai aumentando, passa pra meia hora, tudo. Aí depois que você estiver correndo, aí dá 40 minutos, 45 minutos, tá ótimo. Tá muito bom. Pra sua saúde, para todo o seu sistema cardiovascular, né? Para tudo que você... Mas não esquece de fortalecer a musculatura da perna, tá? Isso, muito. Fazer o alongamento antes, depois, né? Para você se cuidar. Tem outra Carol aqui, que é de São Paulo, ela diz o seguinte: para ajudar a diminuir a celulite, meu Deus, essa celulite, meu Deus do céu. O ideal é a massagem modeladora ou a drenagem linfática. Quantas vezes por semana? Muito obrigada, Carol. Obrigada Carol. Linda. Vamos lá, querida. Carol, o que a gente faz? A gente indica normalmente a drenagem modeladora para retirar os líquidos. Tá? Mas o ideal é você também fazer a massagem modeladora e a drenagem linfática. Perdão, a drenagem linfática para retirar os líquidos e a massagem modeladora para melhorar a parte toda como é que eu posso falar? De modelagem mesmo do corpo. O que acontece é o seguinte: quando a gente está lá na clínica, a gente desenvolveu a técnica exatamente com as duas coisas. Com a drenagem linfática, junto com a massagem modeladora, para você não perder muito tempo. Você precisa, sim, ter o momento de tirar o líquido, mas também precisa mexer com essa célula adiposa mais profundamente. Então, o ultrassom e a drenagem modeladora é o que faz efeito. Que bom, ótimo. Muito bom. Começa a fazer, assim, várias coisas, eu acho, para a sua saúde, né? Então, tem gente que não tem tempo e tal, mas pelo menos por dia, 30 minutos por dia, você tem que reservar um tempo para você. Aí um dia faz esse trabalho. Uma vez por semana? Não. Para você começar a ver resultado,
eu indico o tratamento de redução de medidas, que é todos os dias. Ai, que legal! Aí, depois dos 15 dias, você já diminuiu um monte a medida, quer dizer, você só pula os domingos, às vezes o sábado e domingo. É meia hora só, Solange. Ai, que legal! Então você vai, faz o tratamento, depois desses 15 dias, aí você vai 2 vezes por semana. Você já secou, já deu gás para começar de novo a fazer ginástica, já deu gás porque você já tá com o corpo que tá cabendo as calças, as roupas. Sem... E você se sente mais animada. animada. Você acha legal fazer a drenagem antes ou depois do exercício? Tanto faz. Tanto faz. Ah, isso que eu ia perguntar tanto também. Faz. Na verdade, você tem que acelerar o seu metabolismo com a ginástica. E aí, tanto faz antes ou depois. Se você quiser uma massagem relaxante, é depois. É mesmo. Né? Agora, se for a drenagem moduladora, pode ser antes ou depois. Tanto faz. Ai, que legal. Ai, tem mais um e-mail aqui. Vai aproveitando. Olha, o nosso programa tá aí, à sua disposição. Quero que você escreva. É só você clicar aqui embaixo. Quando a gente está ao vivo, é fácil. Você clica aqui embaixo. Agora, se você for assistir o programa durante a semana, aí você escreve um e-mail aqui no informa@cliquetv.com.br. Antes de fazer essa pergunta, que é da Fânia, lá de Goiânia, que linda, ela falou: descobri este site e estou muito feliz, adorando o programa. Ontem fiquei assistindo um dos seus outros programas sobre a Jaqueline. Ai, que legal, a Jaqueline veio aqui, uma graça. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela tá até aí na Boa Forma. A Boa Forma colocou um desafio para ela, jornalista lá da Boa Forma, né? Desafio para ela: você vai correr os 10 quilômetros e tal, e vamos emagrecer, enfim. Ela correu, conseguiu atingir a meta, que é um desafio, e emagreceu, tá linda e super feliz. Muito legal. E que era sedentária, emagreceu 5 quilos em 3 meses. Estou muito animada para correr. A corrida é maravilhosa. Mas eu vou terminar de ler o seu e-mail daqui a pouco e a gente vai comentar sobre ele, mas depois do nosso intervalo, porque é rapidinho e a gente vai tomar mais um pouquinho de água, que faz muito bem, tá? Tô esperando, é rapidinho. Até já. Grávida, né? Ter os nossos filhos, imagina, essa é a razão da vida da gente. E as mulheres têm medo de ficar grávida. Ah, não, vou engordar muito, depois tal. É até um pecado falar isso, né? Depois vai ser difícil, não é? É até pecado falar isso. Mas nós vamos, depois eu vou olhar aqui na minha fichinha, mas a gente vai receber um dia deixa eu ver, aonde que a gente marcou mesmo, Fabinho? Vou estar aí com você. Lá pro dia 17, eu acho, 24. No dia 24 desse mês, a Angélica, que ela é uma das diretoras lá da Boa Forma, vem aqui porque ela escreveu um livro falando sobre a gravidez. Porque a gravidez é o grande problema, né? A gente engorda e aquelas gordurinhas, ai meu Deus, como é difícil isso aí, né? A gente dá uma suadinha forte aí pra sair. Mas a Angélica vai vir aqui, a gente vai falar sobre esse assunto. E a gente estava no intervalo agora comentando que essa gordura, né, que a gente adquire aí na gravidez, que a gente acaba comendo um pouquinho mais, e o sistema hormonal muda, muita coisa muda, ela é um pouquinho mais complicada e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de eliminar, mas a gente consegue, viu? Não pense que a gente não consegue não, porque a Solange Frazão é prova disso, né? Não é que tem gente que fala assim: mas você trabalha com isso. Há muitos anos, não sou mais personal trainer, não trabalho mais com isso não, faz mais de 10 anos que eu não trabalho com isso, e faço minha manutenção diária, todo dia, meia horinha de corrida, meia horinha de musculação só, não faço mais nada. Também não passo o dia inteiro na academia como todo mundo imagina, sabe, gente? Porque imagina mesmo, mas fica o dia inteiro. Não é bem assim, viu? Não é fácil não. Mas a gente consegue chegar lá, é só você querer. E a Vânia de Oliveira, lá de Goiânia, estava dizendo aqui pra gente que ela descobriu o site, que ela tá feliz, adorou o programa, tá assistindo os programas anteriores, assistiu a Jaqueline, que era sedentária, e conseguiu, num desafio aí da Boa Forma, emagrecer 5 quilos correndo. E ela disse que está assistindo todos os programas anteriores. E ela tá perguntando, é verdade, como é que ela faz para comprar o meu DVD? Que tá aí, nossa, o DVD é muito legal. Eu vou deixar para você, ou você escreve para cá, pra gente, que a gente vai direcionar você direitinho onde você deve comprar, aqui no informa@cliquetv.com.br, é só você escrever que os meninos vão encaminhar direto pro meu pai, né, que está resolvendo essa história dos DVDs. Ou então vou deixar um número, 11, operadora, 5068-1534. Neste número, mas se você perdeu, pode escrever pra gente que a gente vai indicar pra você direitinho, tá bom? Beijos, beijos, ai que linda.
E vamos falar aqui a Maísa, também de Viçosa, Minas Gerais, que ela já até escreveu hoje uma vez, mas ela falou que faz musculação de segunda a sexta, mas ela não tem tempo de fazer o aeróbio. Ai, ai, ai. Para compensar, eu vou e volto do trabalho a pé, andando bem rápido. Tá legal, muito bom. E ela gasta uns 25 minutos. Mas eu faço o percurso 4 vezes ao dia. Que legal. Essa caminhada funciona para queimar gordura? Karina, que bom. Funciona, lógico que funciona. Funciona sim. E também, se você um dia não tiver tempo de fazer se você que não tem tempo de fazer o aeróbio, faça no fim de semana. Já são 2 dias. 2 dias, pelo menos zero, né? E faz que nem ela, sobe de escada, né? Em vez de usar o elevador. Vai a pé na padaria, porque agora a gente pega carro pra tudo. E o trânsito tá horrível. Pega uma bicicleta, vai pro trabalho de bicicleta, volta de bicicleta. É um jeito de ajudar o meio ambiente, de entrar em forma, né? E de fazer exercício. Muito bom. Aqui tem uma pergunta para nossa esteticista que está aqui hoje. E assim, ó, Lilian, lá de São Paulo, aqui de São Paulo. Oi, Solange, adoro você. Gostaria de saber quantas vezes por semana seria ideal para fazermos ginástica facial. Obrigada, beijos a todos, Lilian. Ginástica facial, como é legal, viu? Muito bom. Se você perdeu aí, de repente, a Lilian não perdeu, não. A gente vai, daqui a pouco, demonstrar mais um pouquinho para você aprender a fazer. Mas o legal seria você ir até a clínica da Luísa, porque lá você vai fazer um trabalho específico para você, bem legal, viu? O que você acha da Lilian? Olha, é a mesma coisa do exercício físico, do exercício corporal. Você precisa fazer todo dia. Você precisa ir ao consultório uma vez por semana, durante 10 sessões, para a gente passar todas as séries de exercícios, né? São exercícios para bochecha, para essa região toda da ATM, de língua, de lábios, de papada. E aí a gente vai dando os exercícios, você vai treinando todos os dias em casa. E até uma rádio no Rio outro dia me pediu algumas ideias, e eu dei as ideias. Você pode fazer inclusive no carro, né, no banho, enfim, em algum lugar você tá, né? à disposição. A única coisa que eu falo para você não fazer é do lado do marido, para não assustar o marido. Agora, uma coisa que é importante, você precisa hidratar seu rosto antes de fazer ginástica facial. Tá. Com creme, com algum hidratante. Ótima dica. Porque senão você acaba quebrando também a pele, né? Se está muito seca, está muito desidratada, você acaba machucando essa pele. Então, sempre hidrata um pouquinho antes e faz sempre um pouco de massagem para você fazer o exercício depois. E tem mais alguma dica que você queira colocar, que eu acho legal? Assim, o rosto é o nosso cartão de visita, né? Falam que o corpo tá, mas hoje tem muitas roupas, assim, até a consultoria de moda tem ajudado as pessoas que estão mais gordinhas a usar isso, a fazer aquilo, tal. Então você acaba disfarçando o corpo, mas o rosto não tem jeito. A maquiagem, ela pode esconder alguns sinaizinhos, mas não dá, não. Tem algumas dicas, por exemplo, o protetor solar é imprescindível. Sim. Assim, dicas básicas que você pode ajudar? Claro, muita água, protetor solar, sim, sempre. Uma coisa que é muito legal é você tomar gelatina em cápsula, enfim, aquela gelatinazinha. Que legal! Porque também dá uma boa firmeza na pele. E uma outra coisa que eu gosto muito é de passar, sabe aquelas gelatinas que a gente compra em supermercado? Gelatina incolor mesmo, para doce, enfim. Elas são em Eu sei, fininhas. Papel, aquele parece um papelzinho. Você coloca ela na água morna, corta, né, de acordo com o seu rosto, e aí você coloca nas rugas de expressão. E você faz uma pequena massagem e deixa ela ali e dorme com isso. O que acontece é que essa gelatina vira uma máscara. Né? Uma outra coisa que eu gosto muito é a clara de ovo. Você pode pincelar ela no rosto e deixar ela secar. Bate pouquinho não. e neve você pega ela gelada, tira a gema, passa e ela vai dar uma levantada assim no rosto. E pra tirar o cheiro depois não, que a gente faz? Só lava. Não, é só a clara, porque a gema é que é mais, né? A clara não incomoda o cheiro. Você passa e dá uma firmeza também no rosto. E quanto tempo a gente deixa? Deixa secar só, tá? No caso da clara. Da gelatina você pode dormir com ela. Tá? Pode ficar mais tempo. Pode ficar mais tempo. Se você não quiser fazer a noite da gelatina, não tem problema. Você pode passar. E fica, por exemplo, uns 40 minutos. Exatamente. Deixa ela secar e depois você tira também com água morna, esponjinha. Né? E também você tem que fazer uma esfoliação, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, fazer uma limpeza de pele, hidratação, para você cuidar desse rosto de uma forma harmônica, né? Tem que deixar o rosto em ordem. E agora no verão, a gente vê muita gente se preparando, né, pro verão. Além do corpo, também a pele.
O fator de proteção solar tem que ser quanto? Qual é o mínimo que a gente pode? Qualquer pele. É sempre o máximo possível. Isso a dermatologista vai dizer pra você. Não adianta que eu sou super branca e você tem uma cor mais... Ó, a gente vai junto pra praia, eu pego... O cara passa por cima. Eu não quero ficar branca. Mas é linda demais. Mas não tem jeito. Essas manchas que a gente fica... Eu tenho um monte de manchinha. Né? Mas são manchas que, assim, é o sol, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então é bom. Precisa. E a gente brinca aí, com a máscara, né? Com as maquiagens e tal, pra colorir. E o autobronzeador? Olha, ele na verdade é uma coisa... tem gente que fala muito bem dele, tem gente que fala muito mal dele, tá? Eu, na verdade, não sou... Eu sempre faço assim, vai falar com a sua dermatologista. Vai falar com a sua dermatologista, porque tem gente que tem, inclusive, alergia, né? Então, não sai passando no rosto antes de mais nada. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Quando a gente engravida, geralmente surgem manchas na pele, né? Eu tenho manchinhas aqui de gravidez. Eu não sei se dá pra ver, mas eu tenho. Eu queria saber se tem alguma coisa para prevenir essas manchas. Não, isso na verdade é hormonal. Então, o estrogênio. É hormonal. Então, assim, claro que a gente pode evitar não indo ao sol sem protetor solar, né? Quando a gente está grávida, realmente a gente tem que ter esse cuidado e evitar o sol forte, né? Sempre o solzinho da manhã, o solzinho do final da tarde. É a única prevenção que se tem. E normalmente, tem algumas manchas que inclusive saem. Depois que a gente volta ao normal, essas manchas somem. Né? E tem umas que ficam eternamente. Tem umas que ficam. Aí a gente tem que ir no dermatologista. Tem tratamentos, tem peelings hoje em dia, né? Tem tratamento. Eu sempre aconselho médico, tá? Para fazer esse tipo de clareamentos e, enfim, tem muitas técnicas, mas na clínica tem. Ótimo. Mas vai fazer com o médico. Tá ótimo. Porque a pele do rosto assim, a gente tem que estar bem. E eu sou mais moreninha mesmo, e eu gosto de... Ai, como eu adoro um sol. Pois é, eu sei que faz mal. O fator de proteção solar para você e para mim, de repente é o mesmo, entendeu? A gente precisa se proteger da mesma forma. Com certeza. Até o negro. Exatamente. Né? Exatamente. 30 eu faço. Eu sou morena igual você, mas agora eu não tomo mais tanto sol, porque eu já percebi o mal que faz. E eu parei com essa história de não passar... Antes eu não passava protetor no rosto, porque eu falava, eu quero ficar morena agora. Mas o sol, ele modifica o DNA. Né? Depois de um tempo você pode ficar sem tomar sol muitos anos. Mas a idade vai chegar e aí, de repente, aparecem melanomas e a gente começa a ver que a gente abusou lá atrás. E aí já não tem mais jeito. Entendeu? Eu digo pela minha mãe. Minha mãe tá tirando um monte de pintinha, que ela era daquela fase de ir pro sol e deitar com Coca-Cola se bobeasse, né? Jogar a Coca-Cola em cima. Café. E o que acontece é que ela tá agora cheia de melanomas. Vira e mexe Não, você não sabe o que acontece comigo. Eu tenho pintinhas, assim, da minha genética, de herança. Pintinhas da minha família, que minha mãe é filha de alemã, tal, eu sou neta de alemão. Mas eu tenho pintinhas. Só que elas viraram pintonas, né? Manchonas. Elas mudaram. Não é mais aquela pintinha engraçadinha. Virou, né? Pintonas. Agora a gente tem que cuidar, né? Vamos cuidar da nossa saúde. Mas tem mais alguns e-mails, eu quero que dê tempo pra gente ler todos. A Mônica, lá da Praia Grande. Ai, e é tão difícil pra quem mora em praia, né? Nós não temos praia aqui. E eu, quando dá um tempinho, eu vou lá naquela piscina lá. Fico. Mas eu fico só até as 10, gente. Prometo, eu juro. Mas há pouco tempo atrás eu ficava até, o dia inteiro. Mas a Mônica de Praia Grande, ela falou o seguinte: boa tarde, Sô. Você é linda, amo assistir o seu programa. Você sempre nos dá ótimas dicas. Gostaria de saber como eu faço para criar mais massa muscular. Melhorei a alimentação já, faço musculação, combat, step. Fabinho, você nem viu que eu estava assim. Combat, step. Mas eu perco a massa. Eu perco a massa fazendo isso. Faço sempre depois da musculação. Beijo, linda. Karina, o que você acha? Ela faz depois da musculação? Então, por exemplo, ela faz a musculação e depois vai para essas aulas, que é muito desgaste e tal. Você acha que ela acaba perdendo por esse motivo? Olha, para você perder massa muscular, você tem que ter um desgaste bem grande e uma alimentação bem precária, tá? Não é assim, do dia pra noite que você perde, não. Só que às vezes você pode estar treinando errado e você pode estar dando um descanso pro seu corpo que não é o adequado, tá? O seu músculo, ele tem feixes de fibras. Esses feixes, eles vão se arrebentar, essa fibra se arrebenta e a hora que ela vai se reconstituir, o seu músculo ele tem um aumento de tamanho, tá? Então, se você não recupera, se você não dá tempo
o suficiente para essa musculatura se recuperar totalmente, esse feixe não vai se recuperar e você vai estar lesionando ele novamente, então ele nunca vai crescer. Vai crescer, Então, o descanso aí, se você trabalhou, vamos supor, perna, hoje, pelo menos 48 horas para você voltar a trabalhar aquela musculatura, tá? Então, o adequado... Mas acho que uma aula de combat e tal não vai... Não vai afetar tanto. Agora, você tá cansada, você tá se sentindo cansada, dá esse descanso pro seu corpo, entendeu? Não vai fazer uma aula de spinning ou de combat depois que você treinou perna e sua musculatura já tá tremendo, aí você vai lá e vai fazer uma aula de 1 hora de spinning e vai sair exausta. Então, respeita o seu corpo, os seus limites e dê esse descanso de 48 horas para a musculatura se regenerar, tá bom? Respirar e se regenerar. E se eu fosse você, eu faria em horários separados. Se você tem tempo, por exemplo, né? Ou faz a musculação em outro horário, por exemplo. Então, às vezes, quando eu quero secar ou fazer alguma coisa assim, eu coloco o meu aeróbico num horário e a minha musculação no outro, porque aí a gente vê dá um descanso assim, né? Até pro corpo e pro organismo dá uma descansadinha. A Gisele, ela tem uma pergunta aqui bem legal. Ouvi falar sobre algumas cápsulas de colágeno para melhorar a pele. Você indica e qual seria? É um remédio natural? Todo mundo pode usar? A partir de que idade? Beijos a todas vocês. Parabéns pelo programa. É a Gisele de São Paulo. Vamos lá. Pois é, esse tipo de coisa a gente não indica em medicação nenhuma, nem que seja natural. Para ser ingerido, de repente o teu corpo pode ter alguma reação. Então, normalmente quem vai te dizer isso... Essa cápsula de colágeno? Tá, então, mas tem gente que necessita. Sim, com certeza. Precisa, mas é só o médico que pode autorizar. A dermatologista que cuida da sua pele, que sabe como ela é, que vai te determinar, vai determinar para você qual é o tipo de melhor. De substância que você pode ingerir. Porque muitas vezes a gente vai na amiga, minha amiga falou que fez bem pra ela melhorou tal, mas de repente você toma e aí acontece alguma coisa negativa, né? Solange, às vezes um creme que faz bem pra mim não faz bem pra você. Eu já vi gente indicar creme lá na clínica, não, porque tem um creme e tal, e dá a pessoa sair inteira empolada. É igual exercício. O exercício que é bom pra mim não é bom pra você, não é bom pra ele. É uma coisa completamente dirigida, não dá pra gente generalizar. Não tem como, eu acho que você deve fazer um trabalho individualizado, realmente, pra você ter um resultado aí muito mais legal, né? Um resultado melhor. E o Fábio, nossa, gente, só escreve mulher, né? Vocês viram? Mas o Fábio apareceu. Olha o Fábio, que lindo, lá do Rio de Janeiro, que lindo. Porque às vezes vocês não têm coragem, né, meninos? Mas podem escrever, fiquem à vontade. Porque os homens estão se cuidando, os homens estão praticando exercícios pro bumbum também. Coisa que eles não faziam antes. E estão cuidando, fazendo trabalhos estéticos, estão realmente ficando muito bonitos. Porque o homem tem muito problema, né? Pele e tal. E também está preocupado com o envelhecimento, viu? Por favor, homens, escrevam. Como fazer os músculos crescerem sem anabolizantes? Tenho 1,78 m e 106 quilos. Quero secar e crescer. Claro, você quer secar essa gordura daí e crescer a musculatura. Vamos dar uma dica rapidinho, cá, pra ele? Vamos. Primeira coisa, vamos adequar a alimentação, né? Procurar um profissional ou uma academia, adequar um programa de musculação aliado a exercícios aeróbios para você emagrecer e ir ganhando musculatura. Só que essa musculatura ela só vai aparecer após você perder esse peso que está em excesso, né? Não adianta você querer que apareça a musculatura com a gordura em cima. A gente não consegue isso. É aos poucos, né? É aos pouquinhos. Então vamos emagrecer, fazendo a musculação junto, mas dê prioridade aos seus exercícios aeróbicos para você perder peso. E aí sim, depois que você chegar ao seu peso ideal, você fala, eu quero ganhar um pouco mais de peito, um pouco mais de costas e tal. E aí você pega e faz um treino mais adequado, mais pesado de musculação, para você ganhar um pouco mais de musculatura, que você quer ficar grandinho. Muito bom. E eu acho que imediatamente
a Luísa pode te dar um toque também, porque a clínica estética tem trabalhos que vão ajudar você a emagrecer mais rápido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para os homens? Não, para homem tem muito. A gente não recebe assim e-mail e tal, mas o tempo todo tem telefonema e as pessoas vão até a clínica realmente buscando a perda da barriga, principalmente. Né? A gente vê que as pessoas têm, daqui para cima, os homens têm aquela questão da barriga que elas querem tirar. Tendência, e realmente perde muito mais rápido que mulher. Muito mais rápido. Então vale a pena. Vale a pena, homens, vale a pena. Porque lá tem uns tratamentos bem legais, até um tratamento psicológico, nutricional. Puxa vida, vai visitar a clínica, viu? Fábio, obrigada pelo e-mail. Mas a Flavinha disse, boa tarde, Solange. Perdi um pouquinho do programa, mas gostaria de saber aonde posso encontrar a clínica que faz ginástica facial. Obrigada, Flávia. Então nós já vamos aproveitar para você, Flavinha, e para todo mundo, e passar o contato da clínica, por favor. A clínica é em Higienópolis, o telefone é 11 3151 5571. A gente fica lá a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. É em Higienópolis, ali no Centro Médico Mato Grosso. Tem um site? Tem, www.clinicaluisacatoira.com.br. Se você perdeu o contato da Luísa, porque a gente tem aqui pouco tempo, você só escrever aqui no nosso informa@clinictv.com.br que a gente vai passar para você. Não pense que você vai perder o contato da Luísa, porque lá tem muita coisa, você viu, né? Tem um monte de coisa aí para você fazer. Os homens também. Cá, obrigada. Obrigada eu. Queria deixar a consultoria tá aí, né? Eu queria falar um minutinho, eu sei que a gente está terminando. Eu queria deixar um telefone para contato. Por favor. Né? Que é 8404-4871. E em breve vocês acessarão o site da SOA e lá vai ter um link direto para a assessoria esportiva que a gente está montando, que vai prestar serviços para condomínios e casas, empresas e tudo mais. E até pessoal, de repente. Exatamente. Se a pessoa não quer, a gente vai ter uma lista de personal trainers muito bem elaborados, um trabalho elaborado para você aí fazer um trabalho bacana com uma pessoa que a gente está indicando. É muito melhor, viu, gente? Tá, muito obrigada. Obrigada, volte sempre. Lu, obrigada. Você também, um carinho. Obrigada. Eu vou na clínica, viu? Pode deixar. Vou te cobrar. Pode me cobrar? Me também telefonem. vou. Eu também vou. Vamos todos. E você também. Meus amores, olha, obrigada pelo carinho, pela companhia. Queria agradecer a Marisa Flores, que as flores estão lindas. www.marisa